Olá, tudo bem com você? É um prazer estar aqui novamente com vocês para estudarmos mais um trechozinho da nossa lição de número 9. É o tópico 4, né? Que diz, de quarta-feira, diz orgulho versus piedade. O orgulho fica muito claro, né, nas atitudes das pessoas, nas nossas atitudes hoje em dia, mas muitas vezes só demonstramos em ocasiões específicas, onde estamos às vezes convivendo com pessoas mais próximas e às vezes estamos convivendo com pessoas tão piedosas, mas não nos envergonhamos de mostrar o nosso orgulho, né? Então, vamos ver o que aconteceu nessa parte aqui da história de Davi. Diz que Davi estava voltando ali, né, trazendo a arca do Senhor e estava alegre, com cânticos. Ouvimos também que ele trocou as suas vestes, deixou suas vestes em casa e vestiu as vestes sacerdotais, o éfode, né? E ali ele encontrou-se com quem? Vamos ler o texto de 2 Samuel 6:16, do versículo 16 até o 23. Você acompanha aí, eu vou ler as partes principais, que diz assim: a pergunta é, letra A, ao ver Davi dar toda a glória a Deus, ao invés de exigi-la como rei, que característica herdada apareceu em Mical? Essa era a esposa de Davi, filha do rei Saul, que tinha características do seu pai no seu caráter, né? E como Deus reprovou a sua amargura? Vamos responder primeiro a parte que diz a característica que foi herdada. É o orgulho. Ela era muito orgulhosa, gostava de ostentar o que tinha, né? Ela herdou isso do pai, né? Como dizemos assim, não roubou de ninguém, herdou. Então, assim, os nossos filhos também herdam as nossas características próprias, né? Do nosso caráter. A índole dos nossos filhos é determinada porque através das nossas atitudes que também passamos para nossos filhos. E assim Saul passou para Mical, esse orgulho, né? E ela chegou a olhar para ele e dizer assim, aqui diz assim: Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou em seu coração. E olhou para ele e disse o quê? Quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e dos seus servos, como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Diz, porém, Davi a Mical, prontamente, né? Perante o Senhor, que escolheu a mim antes que a teu pai e a toda a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor que me tenho alegrado. Ou seja, ele olhou para ela e disse, mas é perante o rei de Israel, aquele que me deu todo o poder, que eu me humilho. Eu me humilharei muito mais. O restante do texto diz, você pode conferir em sua lição na página 83, que diz que ele diz que ia se humilhar muito mais, porque Deus merecia, né, esse louvor humano que vinha da parte dele, né? E ele despistou ela com aquela conversa e certamente ela se ausentou chateada, né? Porque nós conhecemos como funcionam as discussões de casal. E quando a mulher vê que não tem razão, ela fica muito aborrecida. E Mical, a recompensa e como Deus reprovou essa amargura, sua amargura, é que ela recebeu a recompensa do seu pecado, né? Por ter achado que Deus não merecia tudo aquilo, aquele louvor, não se alegrou, na verdade, em seu coração pela presença de Deus ali com ela, por não dar importância, não se alegrar ali com a presença de Deus, né? Por não se alegrar com a presença da arca, Mical, ela não pôde mais ter filhos, né? Então, naqueles dias era muito complicado. Você já pensou? Para ela, como esposa, ela poderia estar exaltando o seu esposo ali. Que atitude nobre, você realmente é um homem de Deus. Mas ela escolheu reclamar e achar que ele estava fora de si com aquela atitude, né? Que ele não estava valorizando o seu trono, a sua posição. Então, o que devemos incentivar em nossos esposos, principalmente em nossos lares, é a piedade. E não posições sociais. Muitas vezes nossos esposos ocupam posições sociais na classe social mais alta, seja lá na classe média ou na classe mais pobre. Às vezes temos uma posição mais elevada e aí nós estamos preocupados com aquilo que vestimos, com tudo aquilo que temos para aparentar uma boa posição, né? Uma boa imagem. Então, nós não devemos preocupar com esse ponto, semelhantemente a Mical, né? Devemos fugir das aparências, né? E viver em piedade.
A outra pergunta, a letra B, diz assim: a que se compara a sagrada cerimônia de Davi quando trouxe a arca ao centro da nação? Davi ficou tão feliz que o seu coração se encheu de júbilo. Não mais o Senhor, ele estaria longe da sua nação, a presença dele estaria constante agora com o seu povo, né? E a arca voltou do cativeiro. E essa alegria é comparada em Apocalipse 14:12 com a alegria dos santos, diz que aqui estão os santos que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito que descansa dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. O outro texto diz assim, Daniel 12:2. E muitos dos que dormem no pó ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então haverá uma ressurreição de uma classe especial. Muitos ressuscitarão no último dia, né, para prestar contas com o seu Deus. E essa classe, que é chamada uma classe especial, ressuscitarão primeiro porque eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E eles se alegrarão da mesma forma que Davi se alegrou pela presença de Deus ali. Eles se encherão de júbilo porque saberão neste momento que Cristo está fazendo um concerto de paz com eles, lhes avisando que o cativeiro acabou, né? Que acabou todo o sofrimento e agora a presença de Deus será constante com eles, assim como esteve com Davi. Vamos passar para a próxima pergunta. Ainda temos a letra C, que diz: depois que a arca estava em seu lugar, o trono de Davi foi estabelecido e o rei teve descanso dos seus inimigos. Agora, qual era o seu anseio? A letra C. O anseio de Davi, segundo está escrito em Samuel, na segunda carta de Samuel 7, no versículo de 1 a 3, era: ele disse o que para o profeta? Eu moro em palácios, mas o Senhor mora em tendas. Gostaria muito de construir um santuário para o Senhor, um tabernáculo ou uma casa. E o profeta diz o quê? No final do texto diz assim: vai-te e faze tudo quanto está no seu coração, porque o Senhor é contigo. Ele quis dizer, não, essa é uma boa ideia, o Senhor com certeza estará do seu lado. E aí ele ficou desejoso de construir o templo, mas na letra D diz que como o Senhor atendeu o desejo de Davi e por quê? Agora vem o Senhor em conversa com ele, né, através do profeta, disse assim: vai, segundo Samuel 7 agora, no versículo 4 até o 13. Vai e diz a meu servo Davi: assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para a minha habitação? Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o seu trono para sempre. Depois, mais para frente, o texto de 1 Crônicas 22 vem falando que Davi chamou seu filho Salomão, teve uma conversa próxima com ele, explicando que o Senhor tinha um plano para que ele fosse ali o construtor do templo, né? Que erigisse um altar, um grande templo ao Senhor. E aí Salomão foi entendendo que era da parte do Senhor, da vontade do Senhor, que ele fosse essa pessoa que construísse o templo. Então, que alegria, né? Davi poder se alegrou por saber que um descendente seu iria dar continuidade ao trabalho que ele tanto sonhou. Então, que Deus nos abençoe para que possamos entender os planos de Deus para a nossa vida, né? Que possamos fugir do orgulho, né? Que não venhamos ser como Mical e que possamos aprender cada vez mais e mais com a sua palavra. Amém? Eu espero você amanhã no próximo tópico.